Depois de 3 semanas, hoje a gente chega no final dessa jornada que a gente falou sobre essa história da cabana. Essa história que, quando ela foi lançada num livro despretensioso, em 2007, virou uma história que trouxe muitas pessoas para ouvirem, para lerem ela. Né? Ao final, ela existem mais de 18 milhões de cópias vendidas do exemplar, né? Mais de 18 milhões de exemplares vendidos do livro, lançado aqui em 7 de abril no Brasil. Hoje já temos mais de 5 milhões de espectadores que já assistiram a cabana. Um fenômeno de público, um fenômeno de leitores. E o que tem atraído essas pessoas para lerem esse livro? Alguma coisa acontece nessa história. Né? Porque ela tem virado assunto nos cafezinhos, na padaria, tem virado assunto nos churrascos, tem virado assunto nas caminhadas na lagoa, que a gente ouve as pessoas conversando sobre isso na lagoa. As pessoas estão falando sobre isso, as pessoas estão conversando sobre esse filme, né? E muitas estão saindo de lá chorando, aos prantos, por causa dessa história. E eu preciso dizer para vocês que nós, como comunidade, nós não queremos desenvolver discípulos de Jesus que se fechem numa redoma, numa bolha, que se fechem para a sociedade e não falem sobre essas coisas. Ao contrário disso, a gente precisa dialogar com o que a sociedade está vendo, está assistindo, está lendo. E essa série de mensagens é um pouco disso. É nós olhando para fora, querendo dialogar com o contexto que está lá fora, para a gente falar um pouco sobre essa história. E olha, legítimo isso. A gente vai extrair o que tem de revelação de Deus nessa história, o que não tem. Não vamos entrar em polêmica. Eu sei que tem muitas polêmicas por aí, mas vamos falar o que é a revelação de Deus ou não aqui nessa história. Vamos bater um papo sobre isso. Hoje, a gente vai falar de um tema muito interessante. Né? Na primeira semana, a gente ouviu o André falando sobre o encontro com a Trindade. Foi fantástico conhecer isso e ver como que Deus nos convida a relacionar com Ele através da pessoa de Jesus. Na segunda semana, o Teco falou um pouco para nós da intimidade transformadora, né? Que é você relacionar com o Pai, como isso nos leva ao amadurecimento. Semana passada, o William falou para nós sobre a compreensão real do perdão. Essa palavrinha pequena, difícil às vezes de digerir, mas que causa uma transformação na gente tremenda, né? Como diz o Josiel. E hoje, a gente vai falar um pouco sobre o sofrimento. E esse tema do sofrimento, para mim, ele é o tema central da ficção. Até mesmo o autor, na contracapa do livro, ele fala assim: em um mundo cruel e injusto, a cabana levanta um questionamento atemporal. Se Deus é tão poderoso, por que não faz nada para amenizar o nosso sofrimento? Esse é o nosso tema dessa noite. A resposta de Deus ao sofrimento. Eu acho que depois dessa caminhada de 3 semanas, para mim ficou até mais fácil falar disso. Justamente porque não tem nenhum outro momento, talvez, na história, que ele se aproxime tanto da essência do que é a palavra de Deus. O autor ele se aproxima muito disso. E esse tema é central para mim, eu diria, por 2 aspectos. Primeiro, pela experiência vivida pelo autor da história. Numa entrevista depois que o livro foi lançado, ele está falando lá num programa de talk show, e ele está contando a história do porquê do livro, por que ele foi escrito, despretensioso, era uma história para os filhos. E ele queria mostrar alguma mensagem para os filhos dele. Não tinha a menor ideia que ia vender mais de 18 milhões de exemplares. E nessa história ele mostra o sofrimento que ele teve na caminhada da sua vida. Ele fala que por 38 anos ele sofreu por vergonha, sofreu pelo caráter que ele formou ao longo dos anos. Sofreu ao final pela pessoa que ele viu que ele era no final. E o que ele queria com isso era simplesmente, olha, se eu puder poupar 40 anos de sofrimento na vida dos meus filhos, eu queria fazer isso. E foi uma forma dele falar do sofrimento dele próprio. E o segundo aspecto, que eu acho que esse é o tema central, é pela experiência vivida pelo personagem principal dessa história. E aí eu vou fazer uma pergunta diferente das outras semanas. Vou perguntar quem leu e quem assistiu. Quem não leu o livro e quem não assistiu o filme aqui? Tá, vamos lá. Então, para vocês que não viram, não assistiram o filme, a história conta a história. O filme e o livro conta a história de um pai que sai para fazer um passeio com 3 dos seus 5 filhos
num acampamento sem a esposa. E aí então ele passa um fim de semana meio que aterrorizante. Não o fim de semana, mas o último dia em si. Na hora de voltar para casa, os 2 filhos saem para dar uma volta de barco. Nessa volta o barco vira, um dos filhos fica preso dentro d'água. E ele vê seu filho afogando ali debaixo da água, ele tenta salvar seu filho, deixa a menina pequenininha, a sua caçula, desenhando numa mesinha e corre para salvar o filho que está se afogando. Desesperado, ele se joga na água, ele consegue salvar o seu filho, e quando o seu filho retoma consciência, ele olha para a mesinha e, para seu desespero, ele não vê a filhinha caçula. E aí ele volta para a mesa e começa uma busca, à procura da menina, porque ela se perdeu, ninguém sabia onde é que ela estava. E procuram o acampamento todo, e eu imagino o desespero desse pai procurando a filha que não achava. E procurando a filha, logo chamaram as autoridades para ajudar a procurá-la, e então, depois de um tempo, os policiais que já estavam na procura da filha o chamam para ir numa cabana, e nessa cabana ele descobre, como se fosse o pior pesadelo da vida dele. Num cantinho ele vê o vestidinho vermelho que a sua pequena Missy usava, e uma mancha de sangue no chão. Então ele descobre que um assassino terrível matou a sua filha. E aí, então, depois disso, nos próximos 3 ou 4 anos, ele vive um momento grande de sofrimento terrível em sua vida, que ele dá o nome de a grande tristeza. E depois desse tempo, ele recebe um bilhetinho na caixa de correio, escrito assim: Mac, já faz tempo que a gente não se vê. Estou com saudade. Te espero na cabana no fim de semana. Assinado papai. E aí ele pensa: meu Deus, mas quem que seria a pessoa que brincaria com isso? A minha maior tristeza, a minha maior dor é uma pessoa brincando, que absurdo. E aí ele liga para um amigo falando: fulano, você não pode brincar com isso. Não, mas eu não fiz nada. Ele vai para uma segunda possibilidade: pô, será que é o assassino da minha filha que agora quer me encontrar e me matar? Daí ele se lembra que papai era o nome que a sua esposa Nã chamava carinhosamente a Deus. E aí então esse suposto bilhete escrito por Deus o convida a passar um fim de semana na cabana, onde aconteceu o pior dos seus pesadelos. E é nessa história, nesse fim de semana, que aconteceu vários diálogos entre ele e Deus, que a gente vai falar um pouquinho essa noite. E essa história, para a gente poder começar ela, eu vou dividir ela em 4 pontos, e o primeiro ponto que eu queria falar com vocês essa noite é sobre a origem do mal, a origem do sofrimento, porque, afinal de contas, ele começa em algum momento, ele tem que começar em algum momento. Dá uma olhada nesse trecho do livro, um diálogo entre Sarayu, que é a figura do Espírito Santo, dada pelo autor no livro, e Mackenzie. Eles estão conversando ali sobre o mal, sobre o sofrimento, e aí a conversa se dá da maneira que a gente está vendo aqui agora, o diálogo entre Sarayu e Mackenzie. E Sarayu fala assim: eu criei tudo o que existe, inclusive as coisas que você considera ruins. Mas quando as criei, elas eram boas, porque é assim que eu sou. E Mackenzie diz: mas então por que tantas coisas boas ficaram ruins? Então Sarayu fala: vocês, humanos, são verdadeiramente cegos em relação ao seu lugar na criação. Escolheram o caminho devastado da independência e não compreendem que estão arrastando toda a criação com vocês? Sabe o que é interessante nessa história, nesse texto? É que pessoas, quando elas leem notícias no jornal, ou veem na televisão notícias tristes, de desastres, notícias de tragédias, a primeira coisa que elas falam é assim: nossa, mas como que Deus deixou isso acontecer? Onde que estava Deus nessa hora? Você viu, olha, mataram uma menininha, assassinaram ela depois de ter abusado, meu Deus, onde estava você? E elas se revoltam com Deus. Pessoas olham para a situação do nosso país atual, que cada semana a gente tem uma surpresa ruim. Mais um político envolvido em caso de corrupção, uma sociedade corrompida, pessoas que não se preocupam com o próximo, e que passam por cima desse próximo a qualquer preço para conseguir o que querem, e olham para isso tudo e falam assim: Deus, o que está acontecendo? E a gente se esquece de que não era para ser assim.
A gente se esquece que tudo isso é consequência de uma opção que os nossos antepassados fizeram. Porque quando Deus criou tudo, era tudo muito bom. Ele sempre terminava um dia e falava assim, ficou bom isso. E ao final de tudo ele falou, uau, ficou muito bom. Sou capaz de imaginar Deus olhando e falando assim, ó, tá vendo, os Andes? Fui eu que criei. Ficou bom demais esse negócio. Não era para ser assim, gente. Está lá em Gênesis 1 e 2. Porque a natureza de Deus, Deus é bom. Mas aí vem o homem e a mulher. E então eles decidem romper com Deus, eles decidem caminhar pela autonomia, né? E lá atrás eles se desconectaram da fonte da vida. Se desconectaram daquele Deus que era a fonte da vida. E decidiram seguir sozinhos. Essa foi a decisão feita. Por isso que a gente é assim hoje, está no nosso DNA. A gente carrega isso conosco. É tão difícil, por isso, a gente lidar, por exemplo, com submissão uns aos outros. A gente se submeter uns aos outros, se submeter ao nosso patrão na nossa empresa, se submeter a Deus. Não era para ser assim. E quando essa ruptura acontece, ela não interfere só na área espiritual. Não. E aí, a partir disso, a gente começa a sentir dores físicas. A gente começa a ter sofrimentos mentais, que vão nos destruindo pouco a pouco. Porque não é só na área espiritual que esse rompimento nos acertou, vamos dizer assim. E aí eu entendo melhor essa frase que ele diz assim, vocês escolheram o caminho devastado da independência e não compreendem que estão arrastando toda a criação com vocês? Mas tem um outro diálogo, um diálogo entre Sofia e Mackenzie. Sofia é a figura da sabedoria lá de Provérbios, que está conversando com Mackenzie, e ela diz assim, o mundo de vocês está seriamente deturpado. Vocês exigiram a independência e agora têm raiva daquele que os amou bastante para lhes dar o mundo. Nada é como deveria ser, como o papai deseja que seja e como será um dia. Em outras palavras, toda essa atrocidade do mundo atual, toda a violência que acontece, quando você vê tudo isso acontecendo, todo esse caos, você precisa se lembrar de uma coisa: não era para ser assim. Não era para ser assim. Quando Deus criou o mundo, não era assim. A gente levanta a voz para Deus e diz assim, Deus, por quê? E Deus olha para nós e fala assim, meu filho, eu pergunto, por que vocês fizeram essa opção? Por que vocês optaram em seguir sozinhos? Esses dois diálogos aqui, eles nos apontam para uma base mais sólida. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículos 2 e 3, a serpente está lá batendo um papo com a mulher, trocando ideia com ela, e ela faz uma proposta para a mulher comer de um fruto. E mulheres, eu defendo vocês agora, ela não falou que ia emagrecer, tá? Ela não disse isso. Ela não falou assim, come, bobo, emagrece. Não, não foi nada disso. Mas ela faz uma proposta para a mulher, para ela comer de um fruto. Faz uma proposta para que a mulher talvez busque ser como Deus. E a gente sabe como termina esse diálogo, mas eu queria fazer um exercício com vocês, talvez diferente do que a gente está acostumado a ver. Imagina o seguinte, que ao invés de duas árvores, uma que você pode comer e uma que você não pode comer, você tem uma floresta com milhões de árvores, não é só duas. Uns 10 milhões de árvores, assim, ó. Você olha a sua volta, só tem árvore à sua volta, não tem mais nada. E aí Deus vira para você e fala assim, ó, meu filho, olha aqui, está vendo aquela ali no meio do jardim? Mas é aquela ali do meio do jardim. Não é essas outras 9 milhões, blá, 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 não. É só aquela ali no meio do jardim. Daquela ali, você não pode comer, tá? Porque quando você comer do fruto dessa árvore, quando você tocar nela, isso vai significar para nós o seu desejo de romper comigo. O seu desejo pela autonomia. Quando você fizer essa opção, você vai demonstrar para mim o seu desejo de se desconectar comigo.
Vamos lá então, olha o que acontece. Depois desse texto, talvez fique mais claro para a gente. Olha, eles escolheram um caminho devastado da independência e não compreendem que estão arrastando toda a criação com vocês. Não exigiram a independência e agora têm raiva daquele que os amou o bastante para lhes dar o mundo. Nada é como deveria ser, como o papai queria que fosse, ou como será um dia. Tenta imaginar essa desconexão da seguinte forma. O cabo não está aqui, mas vamos imaginar. Vamos imaginar que esse notebook meu aqui, ele está ligado na tomada. Enquanto ele está ligado na tomada, beleza, ele vai funcionar tranquilo, está numa boa. Se eu tirar o cabo de energia desse notebook meu da tomada, o que vai acontecer? Ele vai continuar funcionando, mas o tempo dele está contado. Ele vai funcionar só a partir da bateria dele. E o tempo dele está contado. E é isso que acontece conosco. Essa desconexão lá atrás causou isso para nós. A gente sente que está vivendo, mas na verdade nós estamos na bateria. E vai ter uma hora que essa bateria nossa vai acabar. E aí, meu querido, nós vamos morrer. Ó. A não ser que Deus faça alguma coisa para isso. E Ele fez isso através de Jesus. Porque quando Ele mandou Jesus, e Jesus entregou a sua vida naquela cruz, fazendo com que a gente vivesse essa experiência do perdão no seu Filho, Ele nos reconectou à fonte da vida. Ele nos trouxe de volta. Próximo ponto que eu queria falar com vocês aqui essa noite é sobre o mistério do sofrimento. Porque, e aí eu queria que você ficasse comigo aqui, porque eu acho que esses próximos 2 pontos são um dos mais importantes aqui dessa noite. Tem um diálogo entre Mackenzie e papai, que diz assim, Mackenzie falando: como você pode dizer isso diante de toda a dor deste mundo? De todas as guerras e desastres que destroem milhares? E qual é o valor de uma menininha ser assassinada por um tarado? Presta atenção nesse ponto agora. Ali estava de novo a pergunta que abria um buraco a fogo em sua alma. Pessoas que passam por sofrimentos, por perdas, por dores, por adversidades das mais variadas formas possíveis. E começam a se perguntar assim: Deus, por que disso? Deus, onde você estava, Deus? Se Deus é tão bom e poderoso, por que Ele não interveio? Será que é porque Ele é todo poderoso, mas não é bom? Ou será que é porque Ele é bom, mas não é todo poderoso? Pessoas que passam por todo esse tipo de sofrimento e fazem essa pergunta para si mesmo, eles acabam criando uma amargura dentro de si e criam em si, na sua alma, no seu peito, uma ferida a fogo que causa mais sofrimento ainda, que causa mais dor ainda. O texto continua, e aí papai responde assim: Mackenzie, há milhões de motivos para permitir a dor, a mágoa e o sofrimento em vez de erradicá-los. Mas a maioria desses motivos só pode ser entendida dentro da história de cada pessoa. O que o autor está querendo dizer com isso aqui? Está querendo nos dizer o seguinte: que em momentos de dor, às vezes, eles não foram feitos para serem compreendidos. Presta atenção no que eu estou dizendo. Na sua vida, alguns momentos de dores, de sofrimento que você vai viver, de adversidade, não foram feitos para ser compreendidos, eles foram feitos para serem absorvidos como mistérios na sua vida. Mistérios. Eu não sei por que isso aconteceu. Não sei.
Mas eu tenho que ser humilde o suficiente para entender que Deus é Deus. E eu sou a criação. E Ele ainda não acabou de escrever a minha história. Ele continua escrevendo a minha história. Mas por que tudo isso que a gente está falando soa tão estranho no nosso mercado da fé brasileira hoje? No lugar onde as pessoas vêm para a igreja e sentam nas igrejas querendo que a dor delas sejam extirpadas. Elas sentam no banco da igreja e chegam aqui com o desejo de querer que o sofrimento delas acabe instantaneamente. Por que isso soa tão estranho para nós, numa igreja que, no dia a dia comum, ela compreende quem é Deus? Por que isso? Por que a gente não consegue entender como Ele é grande, como Ele é supremo em nossas vidas, e Ele vai agir da maneira dEle? Por que uma igreja que conhece histórias, por exemplo, como a de José, já parou para pensar na história de José? Você já se colocou no lugar de José, rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo pelos irmãos? José vendido como escravo pelos seus próprios irmãos que o rejeitaram. Deus, onde você estava nesse momento? E aí José vai para o Egito e ele começa a trabalhar na casa de um cara importante lá, e essa casa começa a se desenvolver, ele começa a ser reconhecido e começa a governar as coisas, a tal ponto que a própria mulher lá do patrão dele fala para ele: Zé, você já está governando tudo, governe eu também. E ele resiste heroicamente àquela mulher, mas injustamente ele é mandado para a prisão, e ele está preso injustamente. Deus, onde você estava, Deus, nesse momento? Essa é a pergunta número 2. Na prisão, nosso amigo Zé continua fiel, servindo ao Deus que ele crê, e ajudando em tudo. Ajuda também o rapaz a discernir um sonho que ele teve. E ele fala para esse rapaz assim: lembra de mim na hora que você estiver lá com o chefão lá. E esse cara esquece do Zé. Deus, pergunta número 3, Deus, onde você estava, Deus, nesse momento? Eu respondo para você. Deus estava no centro da história. Deus estava conduzindo José a se tornar o segundo homem mais importante da maior potência mundial daquela época. Porque Ele está construindo a história ainda. Quando a gente olha para a história de uma pessoa, às vezes a gente não consegue entender o que está acontecendo. Mas quando a gente dá um passinho para trás, a gente entende melhor, talvez. Porque momentos ruins foram feitos para serem acolhidos. A gente não entende na hora. Por isso eles se transformam em mistérios. E eu sei que muitos de vocês aqui estão passando por perda, por dores, por adversidades, das maneiras mais diversas possíveis. Mas eu não sei te falar o porquê, meu querido, e nem quero. Eu sei de uma coisa: Deus ainda está escrevendo a sua história. Ele ainda não acabou. Assim como foi a história de Ruth, assim como foi a história de Jó, e aqui eu poderia ficar falando detalhes de todas essas histórias só para te dizer o seguinte: olha, essas pessoas passaram por tudo isso e com certeza elas tiveram momentos dela de olhar para si e falar assim: Deus, onde que você está, Deus? Como diz o salmista: apressa-te a me socorrer, Deus. Quando a gente dá 2 passinhos para trás, de novo, e olha a história da pessoa como um todo, não só o momento de sofrimento, mas a gente contempla toda a história da pessoa, a gente vibra por tudo que foi construído. Quando a gente olha a história de uma pessoa de longe e chega ao final e vê tudo o que aconteceu, a gente louva a Deus por tudo que Ele fez na vida daquela pessoa. Mas por que tanta pressa quando é o nosso momento de sofrimento? Por que tanta pressa quando é a gente que está passando por sofrimento e por dor? Jó, depois de passar pela adversidade, pela dor e pelo sofrimento, ele diz assim: sei que podes fazer todas as coisas,
Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Certo é que falei de coisas que eu não entendo, que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. É isso que acontece quando, em meio à dor e o sofrimento, você vai tentar explicar isso tudo com palavras. A gente acaba falando besteira. Mas Jó continua. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Em meio às dores, ao sofrimento, Deus vai trabalhando em nossas vidas. Ele vai construindo em nós, mas a gente não consegue entender nada naquela hora. Mas depois que passa a dor, depois que passa a adversidade, o sofrimento, depois que a gente passa pela peneira e do outro lado da peneira a gente vê tudo o que aconteceu, a gente é capaz de fazer como Jó. E fala assim, olha Deus, eu achava que te conhecia, mas hoje eu posso dizer, hoje eu te conheço, Deus, porque os meus olhos te viram. Peneira me relembra a Pedro. Não esse Pedrinho aqui, o outro Pedro. Pedro está lá, todo fortão, imponente, todo bonzão. Sou Pedro. Corta a orelha do Zé lá, faz de tudo. E Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, o diabo me pediu para te peneirar. Se fosse eu no lugar de Pedro, ia esperar Jesus falar assim, mas eu não deixei Pedro. Mas Jesus olha para Pedro e fala assim, e eu roguei para que a sua fé, Pedro, não desfalecesse. Em outras palavras, Pedro, te prepara, você vai para a peneira, filho. Você vai para a peneira. Não estou aqui hoje para falar para você de vitória. Não. Vem aqui na frente, que a gente vai orar para você, e a gente vai acabar com toda a sua dor, todo o seu sofrimento. Não. Ao contrário disso. Eu quero te dizer o seguinte, a peneira pela qual você está passando, olha, tem um mistério nela, que eu não sei te explicar, sinceramente. Porque leva tempo para você entender isso. Não vou te saber falar isso. Mas mesmo em meio à dor, Deus ele está trabalhando na sua vida. Um terceiro ponto, a confiança em Deus. Esse tópico ele está extremamente ligado ao mistério do sofrimento. Olha só, a palavra de Deus, ou de papai, a Mackenzie, e aqui é uma história de... Obrigado, Pedrão. Não é esse Pedro, viu, gente, que eu falei. E aqui é uma espécie de acusação frontal. Ele está diretamente falando, pegando na veia do que Mackenzie está falando com ele, acusando. Olha só, ele diz assim no diálogo assim, Mackenzie, você vê a dor e a morte como males definitivos, e Deus como traidor definitivo. Ele está pegando na veia do Mackenzie aqui. Ou talvez, na melhor das hipóteses, como fundamentalmente indigno de confiança. Você dita os termos, julga os meus atos, isso é Deus falando para Mackenzie, hein? E me declara culpado. A verdadeira falha implícita de sua vida, Mackenzie, é que você não acha que eu sou bom. Se soubesse que eu sou bom e que tudo é coberto por minha bondade, mesmo que nem sempre entenda o que eu estou fazendo, confiaria em mim. Mas não confia. Volta aqui para mim rapidinho. Imagina que você está na rua, saindo do restaurante com a tua esposa, com seus amigos, com alguém, chama um táxi. Táxi, você entra no táxi. Quem que é o motorista? Deus. Deus está lá, dirigindo o táxi. E aí você senta e vai. Fala, para onde você vai, meu filho? Vou ali, Deus. Então tá bom, aí vai. Pum, vira o carro. E aí quando era para virar para a esquerda, Deus vai e pum, vira para a direita. E aí você vai. Está errado. E quando era para virar para a direita, Deus vai e pum, vira para a esquerda. E você já fica assustado. E de repente você achava que estava a 200 metros do lugar onde você pediu para ir, ou que você achava que você iria, e Deus faz um retorno drástico e acelera para o outro lado, e você fala assim, Deus, o que está acontecendo aqui, Deus? O que está acontecendo que eu não estou entendendo nada? E Deus diz assim para você, meu filho,
Confia em mim. Tem uma história intrigante nos evangelhos. A história de um pai que tem uma filhinha que está prestes a morrer. E aí ele vai até Jesus vê o desespero dele, fala assim, não, meu filho, vamos lá na tua casa lá, bora lá para ver sua filhinha. E eles saem, vão caminhando. Só que, como sempre, aquele tanto de gente de Jesus, né, do lado dele, esbarrando, aquele negócio todo, pá, vai andando, aquele negócio, vai andando junto, e o cara lá junto, indo para da casa dele para ver o menininho que está doente, aquele tanto de gente esbarrando, aquele tanto de gente encostando no outro, estilo moche aqui. Depois vocês perguntam os meninos do metal o que é moche, e eles vão esbarrando aqui um no outro, tal, aquele negócio, todo mundo encostando em Jesus, tal. De repente, no meio desse tumulto, uma pessoa vai e toca as vestes de Jesus. Era uma mulher. E essa mulher, ela tinha uma espécie de hemorragia incontida já há uns 12 anos. E na hora que ela toca as vestes de Jesus, ela é curada instantaneamente. Mas está todo mundo encostando em Jesus. Aí Jesus para e fala assim, alguém tocou em mim. Fantástico o senso de humor de Jesus, cara. Todo mundo encostando nele e fala assim, alguém encostou em mim aqui. Eu quase que posso imaginar os discípulos virando para ele e falando assim, Jesus, você está de brincadeira, né? Todo mundo aqui esbarrando aquele negócio todo, você vem falar agora que alguém encostou. Não, alguém encostou em mim, aquele negócio todo, e ele começa a perguntar e fala, não sai daqui enquanto a pessoa que encostou em mim não falar que encostou. Ponha-se no lugar desse camarada. Tua filha morrendo em casa. Você vai procurar a solução disso em Jesus. E está lá junto com Jesus e de repente Jesus para discutir quem encostou nele. Se põe no lugar dele. Mas a história continua. A mulher vai e se revela, fala, não, Jesus, foi eu. Jesus bate um papo com ela, fala assim, vai minha filha, tua fé te curou. Bom para ela, né? Porque o cara está com a filha morrendo lá. E aí quando a história parece que vai continuar andando, quando a história parece que vai caminhar para um final feliz, chega alguém da casa do sujeito e fala assim, ô Jairo, não precisa incomodar o mestre mais, porque tua filha morreu. Não incomoda o mestre não, que tua filha já morreu. O que você diria para Jesus? Eu sei o que eu diria. E eu até acho que Jairo pensou em falar, sabe? Mas aí na hora que ele abriu a boca e respirou fundo e ia falar, Jesus falou assim, meu filho, tenha calma. Crê somente. Tenha calma, meu filho. Somente crê. Você confia em Jesus? Você confia no caráter de Deus? 1 João, capítulo 4, verso 8 e 10. Deus é amor. E nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Se tem alguém aqui nessa relação que pode desconfiar do outro, querido, não é nós de Deus, sim Deus de nós. Numa entrevista, essa mesma entrevista que eu citei no início com o autor do livro, ele é perguntado, fazem a seguinte pergunta para ele, fala assim, o que você quer que as pessoas descubram ao lerem o seu livro? E ele diz assim, quero que saibam, ou tenham noção, que Deus é tão maior do que eles já imaginaram. Ele não mora numa caixa, e mesmo que as suas ações sejam imprevisíveis, no mundo cheio de dúvidas e incertezas, o caráter dele não é incerto. O caráter de Deus é absolutamente certo. A questão central é, ele é bom? Ele está envolvido? E se eu puder responder sim a essas duas perguntas, então eu tenho lugar para apoiar os meus pés, que antes eu não tinha. O centro disso aqui é o seguinte, Deus já provou o caráter dele por nós. Ele provou tanto que ele enviou o seu Filho amado para se entregar por mim e por você naquela cruz com amor. E diz nas Escrituras que é o seguinte, não há amor maior do que aquele amigo que dá a vida pelo outro. Ele já provou que nos ama. E você?
Você está nesse relacionamento com Deus porque ama Ele? Parece meio incômodo essa pergunta, né? Mas nós estamos nos relacionando com Deus por amor a Ele? Ou nós nos relacionamos com Deus porque nós precisamos das bênçãos dEle? Ou nós relacionamos com Deus porque nós precisamos da proteção dEle? Ou nós relacionamos com Deus porque nós precisamos do cuidado dEle, da intervenção dEle em nossa vida? Quem que é o mau caráter nessa história? Você confia no caráter de Deus? Ele já provou que nos ama. Você confia nos caminhos de Deus? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. O grande desafio da fé não é você declarar que confia em Deus. O grande desafio da fé está entre você declarar que confia em Deus e o momento em que Ele vai agir na sua história. O problema não é declarar que eu confio em Deus. O problema é esperar o tempo de Deus. Você vai encontrar também nas Escrituras: humilhai-vos diante das mãos poderosas de Deus, para que no tempo oportuno, Ele nos exalte. Sabe qual que é o problema desse texto? Vocês imaginam? O tempo oportuno. Como é difícil esperar. Como é difícil. Você está lá naquela fila doido para sacar um dinheiro, porque você não consegue sacar em lugar nenhum mais, só no banco. O resto tudo você faz no telefone. E aí tem aquela pessoa que está pagando uma conta no caixa de sacar. E você, bendito, por que você não usa o caixa de pagar? Mas tá bom, você está lá esperando para sacar o dinheiro, e é difícil esperar. A fila está grande, você tem coisa para fazer, a gente não consegue lidar com isso. Né? As coisas hoje são muito rápidas, a gente vive numa era do imediatismo, do instantâneo, que você quer a coisa, é agora, é fast food, você não precisar fazer comida em casa, é celular que você pode, não precisa nem comprar CD mais, você ouve pelo Spotify, para não precisar ir na loja comprar o CD. Está precisando fazer alguma coisa, não precisa ir no banco, só para sacar, mas você faz tudo pela internet no celular. E quando falta a internet? E você tem que esperar aí. É difícil esperar. A gente quer as coisas resolvidas assim rápido. O tempo da gente é precioso, não é assim que a gente fala. Só que a relação com Deus e a maturidade, ela demanda tempo. Não é assim. Demanda tempo para você amadurecer. Demanda tempo para você crescer, para você ver as coisas acontecerem. Demanda tempo. E Deus, Ele se nega a ser aquele cara da janelinha do drive-thru do McDonald's que você vira para ele e fala assim: Deus, número 1 sem queijo. E Deus sai correndo e tropeça e cai e volta para trazer o que você pediu. Não, Ele não vai fazer isso. Ele se nega a ser imediatista. Deus não tem pressa. E a pressa de Deus, a falta de pressa de Deus, nos desafia a confiar nos caminhos dEle. Você confia nos propósitos de Deus? Olha o que diz Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual é o grande propósito de Deus na sua vida? Vou eliminar algumas coisas aqui para ficar mais fácil. Por exemplo, o grande propósito de Deus na sua vida não é te fazer o cara mais rico do mundo, ou ter muito dinheiro, não. Não estou dizendo que você não pode ganhar dinheiro, não é isso. Mas o grande propósito dele não é te fazer ser o cara mais rico. O grande propósito dele não é te fazer a pessoa mais importante do seu trabalho, do seu emprego ou da área que você atua. Não, esse não é o grande propósito dele. O grande propósito de Deus não é que você tenha poder e que você seja a pessoa mais poderosa. Esse não é o grande propósito de Deus. O grande propósito de Deus na sua vida é fazer você entender que você está na antessala. É fazer você entender que você está na antessala e que Ele te espera na eternidade. O grande propósito de Deus nas nossas vidas é levar-nos de volta para a casa dEle.
Não tem nada mais importante para Deus do que fazer a gente voltar para a casa dele. Mas o grande problema é que nós somos uma geração de pessoas que não querem voltar para casa. A gente não anseia mais pelo eterno. A gente não anseia mais pelo que há para vir. E por último, a intervenção de Deus. Espera aí então, Crasso, vamos lá. Está dizendo para mim o seguinte, que o sofrimento vem, eu tenho que acolher o sofrimento, absorver o sofrimento e confiar em Deus. Isso, captou minha mensagem, é isso. Mas existe um momento na história que Deus vai agir. E no livro tem um outro diálogo muito interessante em que papai diz a Mackenzie o seguinte: Mackenzie, este mundo está cheio de lágrimas. Mas se você se lembra, eu prometi que seria eu que iria enxugá-las de seus olhos. Nós vivemos em um mundo em caos, em desequilíbrio, completamente instável, em que pessoas ao redor do mundo derramam lágrimas. Nessa noite certamente você não viu, mas uma mulher derramou lágrimas essa noite, porque ela viu seu filho morrer pelo envolvimento dele no crime. Certamente nós não vimos, mas essa noite uma mulher derramou lágrimas, porque ela teve que ver o seu marido voltar para casa bêbado mais uma vez. Certamente um homem derramou lágrimas essa noite, porque ele descobriu que a mulher estava o traindo. E muito provavelmente essa noite também a gente não viu, mas um homem e uma mulher juntos derramaram lágrimas, porque estão vendo o seu filho se perder para um caminho que não tem volta. Pessoas ao redor desse nosso mundo instável derramam lágrimas a todo momento. Mas existe uma promessa de Deus. Existe uma promessa de que Ele enxugará as nossas lágrimas. O interessante é que o autor continua assim: Mac conseguiu sorrir enquanto sua alma continuava a se derreter e se curar no amor desse pai. E esse texto, ele me remete a duas coisas. Primeiro, Apocalipse capítulo 21, que diz assim: o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse texto me lembra que eu devo viver com os pés firmes aqui nessa história, mas com os olhos fitos na eternidade, vivendo aqui, mas com os olhos na eternidade, porque ele me diz o seguinte: a primeira coisa que ele vai fazer quando eu chegar lá é estender a mão para mim e com o polegar ele vai no meu rosto enxugar lágrima. Todas as lágrimas que eu derramei nesse mundo, por todo o sofrimento que eu vivi nessa história. É promessa dele. Ele nos promete isso. Meu filho, minha filha, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais dor. Nunca mais sofrimento. Nunca mais vergonha. Nunca mais abuso. Nunca mais. Nunca mais morte. E essa segunda parte do texto, que diz: Mac conseguiu sorrir enquanto sua alma continuava a se derreter e se curar no amor desse pai, nos remete a João capítulo 14, e também no capítulo 16, quando ele nos diz que nos dará um consolador. Porque a gente vive num mundo em total desequilíbrio, como eu já falei. Um mundo em que todas as coisas ruins nos devastam, nos arrasam, nos joga na lona, nos joga no chão, nos assalta.
toda essa violência, todo esse caos. Mas Ele nos mostra que Ele não nos deixou sozinhos. Ele não nos desamparou. E aqui em João Ele nos lembra disso, porque Ele fala assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Quando vier, Ele nos guiará a toda a verdade. Sabe por que isso? Porque aquela amargura que a gente cria, quando a gente começa a questionar demais, ela vai nos destruindo mais e mais, e mais, e mais, e mais. E faz a gente viver uma vida de mentira. E a nossa vida é envolta pela mentira, por causa dessa amargura. Mas se nós nos deixarmos expor ao cuidado do Espírito Santo, e nos envolver num relacionamento com Deus, terapêutico, em que à medida que a dor vem, o sofrimento vem, a gente se coloca diante do Pai e fala: Deus, transforma a minha vida, Pai, muda o meu caráter, transforma quem eu sou, Pai, trabalha em mim, trabalha na minha vida. Isso tem um poder de nos curar. Isso tem um poder de nos curar. Não instantaneamente, mas ao longo do tempo. Você já passou por momentos assim? Que você não sabia nem o que orar? Já passou por momentos assim? Eu já passei. Um montão. Foram poucos, não. Eu não sabia nem o que falar. Chegar para Deus e... Deus, não sei, cara. Não sei. Mas Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, ele fala para a gente o seguinte, que quando a gente está passando por sofrimentos, por dores e por adversidades, das mais variadas formas, e a gente não sabe o que dizer, a gente não sabe o que falar, o Espírito Santo de Deus intercede por nós. É como se ele falasse assim: meu filho, vem cá. Fica quietinho. Acho que eu falo com o Pai. Só fica quietinho. Oh, Deus, mas... fica quieto aí, vai. Mas Deus, eu tô... deixa que eu falo com o Pai. Pensando em tudo isso que a gente conversou, eu queria terminar com um diálogo entre Mac e o seu amigo Willie. O Willie foi o cara que emprestou o Jeep para o Mac ir lá naquela cabana e viver esse fim de semana, que, voltando para o mundo real, foi um resumo dos 38 com 11, 49 anos de... é isso mesmo? 49 anos de sofrimento e de cura que ele viveu. E ele condensou em um fim de semana. E aí o Willie, depois de ter emprestado o Jeep para o Mac, ele vai visitar, depois que isso tudo aconteceu, de toda essa grande tristeza e tal, e esse encontro, esses diálogos todos. E o Willie pergunta assim: Mackenzie, ele estava lá? E o Mac vira para o Willie e fala assim: estava lá. E Mackenzie fala: e ele me mandou te dizer uma coisa. O Willie olha para o Mackenzie e fala: quê? Para mim? Mac ficou olhando enquanto a preocupação e a dúvida se estampavam no rosto de Willie. E o Willie fala assim: então, o que ele disse? Só fazer um exercíciozinho final com vocês aqui. Esquece a cabana, esquece essa história, esquece tudo isso. Imagina que essa semana a gente se encontrou. A gente se encontrou batendo um papo em algum café, alguma coisa, e eu estava contando para você uma experiência que eu tive boa, de espiritualidade, assim, consistente, que me transformou e que fez bem para mim. E aquilo foi tão bom, e eu estava contando isso para você, e no final eu falei assim: olha, João, Haroldo, Raul, William, Teco, Dona Marisa,
Keren, Comini, Gisele e todos vocês, Deus mandou dizer uma coisa a você. E você diz assim, Crasso, mas para mim. E eu falei, para você mesmo. E o que ele te disse? O que ele te pediu para dizer para mim? Ele me mandou dizer o óbvio. O mesmo que ele pediu o Mac para dizer para o Willy. Eu não preciso viver momentos extraordinários para dizer para Gisele, Comini, para o Charles e para a Silvia, para a Dona Marisa, para o João, para o Haroldo, para o Raul, para todo mundo aqui, que Deus gosta especialmente de você. Não preciso de um momento extraordinário para olhar para cada um de vocês e dizer que Deus os ama profundamente. Eu não preciso de um momento extraordinário para olhar para vocês e dizer que cada um de vocês é o filho amado dele, em quem ele tem grande prazer. Por mais incrível que isso possa parecer, no momento de vida que você está vivendo, Deus gosta de você de uma maneira muito especial. Então, qual que é a resposta de Deus ao sofrimento? E eu termino dizendo 3 coisas. Em meio ao sofrimento, Deus nos lembra. Não era para ser assim. Quando Ele criou tudo, era tudo muito bom. Mas aquela opção lá atrás desorganizou tudo. Então, quando você estiver passando por um momento assim, lembra o seguinte: não era para ser assim. Deus, por quê? Meu filho, eu te pergunto. Eu te pergunto. Não era para ser assim. Deus nos convida. Não temas. Crê somente. Lembra de Jairo? Não temas, crê somente. Mistério, momentos de dor, de adversidade e sofrimento vão ser como mistérios na sua vida que você não vai compreender no momento, mas quando você contemplar a história como um todo, quando você estiver com o pé na eternidade, da eternidade você olhar a sua história, você vai entender o que Deus estava falando. Confia. Confia no caráter de Deus. Ele já provou que nos amou. Confia nos caminhos dele. Deixe ele ser o motorista do táxi da sua vida. Confia nos propósitos dele. Porque ele está louco para te ver de volta na casa dele. E por último, Deus nos promete: eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor. Viva com seus pés aqui, mas com os olhos na eternidade. Porque quando você chegar lá, Ele vai pôr a mão no teu rosto e vai enxugar as lágrimas que você derramou por todo o sofrimento aqui. Essa é a resposta de Deus ao sofrimento. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Senhor, nos ajuda
aprender a confiar em Ti, Pai. Nos ajuda a absorver esses mistérios que o Senhor coloca em nossas vidas. Nos ajuda a olhar para isso, Pai, entendendo que não era para ser assim, mas que a nossa história continua sendo escrita. A história não acabou, Deus. Nos ajuda a guardar em nós, Pai, esse desejo pelo eterno, esse anseio pelo momento em que o Senhor vai estar do nosso lado e enxugar toda lágrima, de toda dor e todo sofrimento que nós vivemos aqui nesse mundo, Pai. Vem completando a obra, Pai, que começa agora, misturada na dor, que é por enquanto. Completa, Deus, essa obra misturada no amor, no Teu amor, Pai, que é para sempre. Transforma nossas vidas, Senhor. Mesmo em meio à dor, Pai, transforma as nossas vidas. É o que eu te peço. Em nome do Teu Filho, Jesus.